Salve rapaziada, eu sou o Mendes e está começando mais um vídeo do canal. Hoje no vídeo de hoje vou trazer aqui para vocês um vídeo aqui sobre o mercado da bola. Estou gravando esse vídeo na quarta-feira mesmo e quero postar hoje mesmo. Acredito que vai ser um pouquinho atrasado, mas vou conseguir pelo menos postar esse vídeo hoje para vocês, demorou? Então vídeo sobre o mercado da bola, tanto o mercado da bola internacional quanto o mercado da bola brasileiro. Então eu trouxe algumas notícias aqui para vocês, demorou? Também já vou fazer um caso por no canal, se inscreva no canal, ativa o sininho aí também para não perder nenhum vídeo. Comenta, compartilhe, se inscreva no canal, inscreva lá que não demorou? Então bora pro vídeo, espero que vocês gostem. Vou começar falando aqui sobre o Gabigol, que segundo alguns jornais dizem que tem algumas propostas, não, né? Algumas sondagens lá do futebol europeu, sendo duas delas, uma do lado do time do West Ham lá da Premier League e também do Newcastle lá da Premier League. Dizem que o time do West Ham já fez uma proposta por empréstimo no total de 18 meses de contrato de empréstimo, ou seja, metade, o restante dessa temporada europeia e também mais a temporada europeia seguinte, ou seja, 1 ano e meio de contrato com o time do West Ham, com o valor fixado, acho que o valor fixado eu não tenho certeza, caso queira comprar, e também pagar 6 milhões de euros pelo empréstimo, porém o Flamengo, dizem que o Flamengo já recusou e que, nem vai dar trela para a proposta desse jeito, e que também o time do Newcastle está de olho, que pretende fazer alguma investida, e também o time do Newcastle também está de olho lá no atacante, o Arthur Cabral brasileiro, que joga pelo time do Basel. Dizem que a proposta pode ser entre 15 a 20 milhões de euros que o Basel já libera o atacante Arthur Cabral. O Arthur Cabral é um grande atacante, vem jogando muito bem lá pelo time do Basel. Já falando, voltando a falar sobre o Gabigol, dizem que o valor para tirar o Gabigol lá do time do Flamengo é o valor dessa multa rescisória, que é o dobro do valor que o Flamengo comprou ele lá do time da Inter de Milão. O dobro do valor, acho que foram 16 milhões e meio de euros, e o time do Flamengo pede o valor da multa, que é de 33 milhões de euros. Para um clube europeu, 33 milhões de euros não é lá grandes coisas, mas para um time, o West Ham, por exemplo, não é um clube tão grande em relação a grandes clubes, United, Liverpool, Chelsea, etc. E também não é um dos clubes lá menorzinhos, como o Norwich, etc. O West Ham está ali na metade indo para cima. Então essa grana pro West Ham não é pouco dinheiro, não é muito dinheiro, porque o West Ham tem investidores, tem uma grana, então o West Ham pode acabar querendo investir nisso, mas até o momento não houve essa proposta de 33 milhões de euros. Falar agora sobre o time lá do Manchester United, também lá da Premier League. O time do Manchester United está querendo contratar o atual rei da América, que é o Julian Álvares, o atacante lá do time do River Plate, que inclusive gerou muita polêmica se ele realmente merecia ser o rei da América por conta do River ter sido eliminado nas quartas de final da Libertadores pro time do... não lembro quem foi eliminado. Mas acabou sendo eliminado, então acabou gerando muita dúvida, tá? Mas Julian Álvares vem jogando muito, acho que tem mais de 20 gols, acho que tem quase que o mesmo número de jogos, ele tem o número de gols também. Então uma média muito boa, ele vem jogando realmente muito bem. E dizem que a multa dele é de 20 milhões de euros, uma multa relativamente baixa para um atacante que está jogando muito. E também 20 milhões de euros para o Manchester United é troco de pão. Então o Manchester United estuda essa investida de 20 milhões de euros pelo atacante, que é pela sua multa rescisória. E 20 milhões de euros é o valor que o River Plate considera um valor acessível para acabar vendendo seu jogador. Também outro jogador que está sendo muito cogitado, que pode acabar sendo a contratação mais cara da história do time do Manchester, é o volante barra zagueiro lá do time do West Ham, o Declan Rice, que também joga pela seleção da Inglaterra. Dizem que o time do Manchester já está de olho há um bom tempo, mas que não pretende fazer essa investida agora, mas sim no começo da temporada, investindo um total de 115 milhões de euros pelo meio-campista barra zagueiro lá do time do West Ham. Ele é um grande jogador, é um jogador muito polivalente, é um dos grandes destaques desse time do West Ham, desde 2019, 2020, 2021 e agora também é um grande jogador que vem tendo muito destaque lá pelo time do West Ham, então pode acabar sendo a maior contratação da história lá do Manchester United, ultrapassando o Paul Pogba, que foi contratado por 105 ou 106 milhões de euros lá em 2016. O Declan Rice vem jogando muito bem, sim. Depois agora falar sobre o time do PSG. O time do PSG quer contratar o meia, como é que é o nome? O Conor Gallagher, que ele pertence pelo time, retomando aqui, ele pertence ao time do Chelsea, mas está emprestado ao time do Crystal Palace nessa atual temporada e vem jogando muito bem pelo time do Crystal Palace. E ele vem jogando realmente muito bem, os números dele são números muito bons, inclusive. Thomas Tuchel já tentou algumas vezes tentar rescindir esse empréstimo para que ele voltasse lá para o time do Chelsea, para ele começar a jogar pelo próprio time do Chelsea, porém não pode acabar tendo esse rompimento porque ele atingiu algumas metas, então não pode acabar rescindindo esse contrato, então vai jogar até o final da temporada pelo time do Crystal Palace. E esse é um dos medos lá do time do Chelsea, porque pode acabar chegando uma proposta e o jogador pode acabar se sentindo, como pode dizer, pode acabar se sentindo acessível a essa oferta do time do PSG, que dizem que pode gerar na casa dos 60 milhões
de euros. Então vai caber ao próprio time do Chelsea também a vontade do jogador de querer ir ou não, e também realmente se o PSG vai realmente fazer essa proposta, mas que o PSG está realmente atacando bastante nessa janela de transferência, tá bastante. Falar mais um pouco aqui sobre o time do PSG. O time do PSG está de olho no atacante João Félix, lá do time do Atlético de Madrid. Não vem vindo muito bem lá pelo time do Atlético, que está querendo sair, isso todo mundo já sabe, o João Félix não está vindo muito bem. E também todo mundo já sabe do lado da situação do Mbappé, que pode sair, etc. Eu não vou entrar nesse mérito porque já falei muitas vezes. Então o João Félix seria um substituto do Mbappé para jogar lá pelo time do PSG. Porém, a contratação não seria das mais baratas. Segundo algumas notícias, dizem que pode ser pelo valor de 100 milhões de euros. Ele foi contratado por 126 milhões de euros vindo do time do Benfica. Ou seja, o time Atlético teria um déficit ali, acho que é déficit a palavra, de 26 milhões de euros ali. Não teria lucro nessa jogada. Mas pelo menos teria uns 100 milhões de euros ali de volta. O João Félix realmente não vem jogando muito bem. Então pode acabar tendo essa troca entre as equipes. Falar agora sobre o Barcelona. O Barcelona pode acabar perdendo o Dembélé ou de graça ou já vendendo ele agora. Tem muitas especulações envolvendo o Dembélé. Pode ser trocado com um jogador, pode acontecer isso, pode acontecer aquilo. Mas o que vem acontecendo é o seguinte, ele tem proposta para renovar o seu contrato, não é que ele tem proposta, estava negociando para renovar o seu contrato, porém ele perde um valor muito alto do que o Barcelona pode pagar. O Barcelona está com sérios problemas financeiros e está meio que tentando fazer um meio campo ali para conseguir pagar o salário do Dembélé. O Dembélé está pedindo um salário muito alto. E dizem que uma das possibilidades, obviamente o PSG está de olho lá no Dembélé, então mais uma dor de cabeça aí para o time do Barcelona relacionado ao time do PSG, que o time do PSG já está de olho no Dembélé, e que também pode acabar ocorrendo essa troca, uma troca que seria o seguinte, envolvendo o time do Manchester United. Que seria o Barcelona vendendo o Dembélé pro time do Manchester United, o valor não foi divulgado, não foi cogitado nenhum valor, e aí o atacante francês, o Martial, iria para o time do Barcelona por 6 meses de empréstimo, ou seja, esse restante de temporada. Aí se abateria o valor do empréstimo, aí não sei como que ocorreria, mas que existe a possibilidade, existe sim, e também, obviamente, a possibilidade lá do time do PSG. Falar agora sobre o time do Arsenal, que o time do Arsenal foi para cima do atacante, o Dusan Vlahovic, que joga pelo time da Fiorentina, ele é da Eslovênia, não lembro muito bem, o Vlahovic, da Sérvia, não, ele é sérvio, isso, eu acho que ele é da Sérvia. Bom, a proposta seria no valor de 55 milhões de euros, mais o empréstimo do meio-campista Lucas Torreira. Porém, como eu não sei se eu trouxe aqui para vocês em algum vídeo, mas eu já li diversas notícias sobre isso, que o time da Fiorentina quer 80 milhões de euros pelo Vlahovic. Ou seja, essa proposta, pelo que se vem especulando que a Fiorentina quer 80 milhões de euros, muito provavelmente vai ser recusado, porque quer os 80 milhões de euros, não quer um jogador emprestado e também não quer 55 milhões de euros. Quer os 80 milhões de euros, é o que vem sendo especulado. Agora, se vai aceitar essa proposta, quem receberia 55 jogador ali, não é algo ruim. Se viesse um outro jogador, porque o Lucas Torreira não vem jogando muito bem, já teve passagem lá pelo próprio futebol italiano, ou foi para a Alemanha, algum time assim, foi para o Atlético de Madrid também, não foi muito bem, então o Lucas Torreira está nessa aí de não ir muito bem nesses seus últimos clubes, então não sei se o Lucas Torreira seria uma boa opção, acho que seria uma boa opção algum outro jogador. Vamos falar uma notícia aqui que me surpreendeu bastante, não foi muito falada, então não sei se realmente é verdade, mas que eu li essa notícia, que é do jornalista Giovanni Brantini. Oh, caceta. Que segundo ele, o Real Madrid fez uma proposta de 50 ou foi 60? 50? Isso, uma proposta de 50 milhões de euros por Mbappé nessa atual janela de transferências, ou seja, já se transferiria agora diretamente lá do time do PSG. Porém, acredito que o PSG já vai recusar, e não sei nem se essa notícia é verdade, porque não foi nem muito veiculada. Então, acho que descarta essa possibilidade aí. Falar agora sobre o time do Aston Villa, que dizem que o Aston Villa está muito próximo de acertar o empréstimo do Philippe Coutinho. Ele que finalmente sairia lá do time do Barcelona, porém ele iria por empréstimo. Agora, a duração do empréstimo ninguém tem certeza. Se seria apenas esses 6 meses até acabar a temporada, ou se seria esses 6 meses e depois mais uma temporada completa, até depois da Copa do Mundo deste ano. Eu ia falar do ano que vem, mas não, já estamos em 2022. Então não se sabe ainda como que realmente vai ser. O time do Arsenal também está bem interessado depois dessa proposta aí do Aston Villa. O Arsenal está querendo chegar forte porque quer contratar o Philippe Coutinho, aí também os moldes da negociação. Não se sabe ainda, mas quem está próximo mesmo é o próprio time do Aston Villa. Falar agora sobre o time do Newcastle. O time do Newcastle quer o zagueiro Diego Carlos, o brasileiro, porém as negociações não são das mais fáceis por 2 motivos. Primeiro, ele é muito importante lá para o time do Sevilha, e segundo, pedem no mínimo a multa rescisória dele, que é de 70 milhões de euros. A gente sabe que o Newcastle tem dinheiro e tal, mas não sei se seria fácil tirar ele lá do time do Sevilha, que é um jogador extremamente importante.
E agora uma que me surpreendeu bastante, segundo o jornalista Fabrício Romano, que nunca erra, nunca vi ele errar em uma negociação, mas essa aqui eu tô com um pezinho atrás porque é bem da estranha, que o Tripper vai ser contratado pelo time do Newcastle. Isso segundo o Fabrício Romano, melhor dizendo. Por que eu acho estranho? Porque o time do Newcastle tá na zona de rebaixamento e o Tripper joga pelo time do Atlético de Madrid. E tem muitos outros clubes interessados no próprio Tripper lá da Premier League, isso já foi cogitado várias vezes. Manchester United, voltar pro Tottenham, etc. Muitos clubes já foram cogitados lá da Premier League. E ele vai escolhe jogar pelo time do Tottenham, que é o time que está perto de ser rebaixado lá da Premier League. Não perto, né? Mas que está na zona de rebaixamento. Então, achei meio estranho. Porém, segundo as últimas informações que o Fabrício Romano vem dando de outras notícias, etc., é um jornalista que tem muita credibilidade, então não dá pra duvidar muito se o cara tá. Se realmente o cara tá certo. Normalmente ele tá sempre certo. Agora, nessa eu só tô achando estranho o Tripper ir realmente pro time do Newcastle. Vamos falar agora sobre o time do Internacional, que tem 3 contratações que estão muito próximas de ser concretizadas. A primeira delas é do Meia Nicão, que jogava pelo time do Atlético Paranaense, porém encerrou seu contrato. E dizem que ele assinará um contrato de 4 anos com o time do Internacional, valores, etc. não foi divulgado de salário ou de luvas, porque valor de transferência não tem, porque ele estava livre no mercado, então pode assinar com qualquer clube de graça, e muito provavelmente vai ser o Internacional. Ou também está muito próximo de ser contratado, eu acho que por empréstimo, é o atacante Wesley Moraes, ou Wesley, diga como quiser, que foi especulado em São Paulo, Palmeiras e até mesmo lá no próprio Corinthians, mas que realmente, como eu disse para vocês há 2 semanas atrás, uma semana atrás, não lembro, que quem tinha chegado muito forte tinha sido o time do Internacional, e foi dito e feito. Dizem que o Internacional está muito próximo de fechar essa contratação. E por último aqui, o meio-campista Lisieiro, muito provavelmente vai jogar pelo time do Internacional por empréstimo de 1 ano vindo do time do São Paulo. E é isso? Vindo lá do time do São Paulo, acho que com opção de compra, não li os valores, porque acho que não tinha, acho que tem opção de compra, mas não lembro os valores, ou não tinha, não lembro. Mas tem opção de compra, e aí acho que depende de metas, do Internacional gostar ou não, etc. Tem todos esses motivos aí também. Emendando o Internacional em São Paulo, o São Paulo está muito próximo de anunciar o meio-campista Patrick, que comprará 30% dos seus direitos econômicos lá do meio-campista de 29 anos. O time do São Paulo está montando uma boa equipe, contratou o Patrick, contratou o Rafinha, contratou o Alisson, contratou o goleiro Jandrei, tem bons jogadores agora nesse time do São Paulo. Eu disse há algum tempo atrás que o São Paulo, caso não contratasse ninguém, seria um ano muito sofrido, mas está fazendo algumas contratações aí, então eu acho que está formando uma equipe bem interessante esse time do São Paulo. Então o Rogério Ceni vai ter bons jogadores para trabalhar, e acho que o São Paulo está assim, montando uma boa equipe. Tô falando um pouquinho rápido, passando um pouquinho rápido, porque eu quero que dê tempo de falar sobre essas informações, todas essas informações, dá tempo de postar o vídeo também. Bom, já falei do time do São Paulo, time do Atlético Mineiro, essa notícia aqui eu já noticiei quando eu postei um vídeo do Short, segunda-feira, eu tô gravando esse vídeo aqui na quarta, de que o Atlético Mineiro está muito próximo de vender o Júnior Alonso e também o Nathan Silva. Porém, a ideia era vender apenas um dos zagueiros, então a proposta do Júnior Alonso acabou sendo mais vantajosa, tanto pelo valor, também tanto pela idade, porque o Nathan Silva tem 25, o Júnior Alonso tem 28. 28 não, tem 29. Então a proposta lá do Júnior Alonso foi uma proposta melhor em questão financeira, 8 milhões de euros para jogar pelo time do Krasnodar lá da Rússia. Então, o Júnior Alonso muito provavelmente vai ser jogador lá do Krasnodar, e a do Nathan Silva não se tem mais nenhuma outra informação. E também o time do Galo já está de olho em outros zagueiros, está de olho em Léo Ortiz, lá do time do Red Bull Bragantino, mas já tem clubes da Europa de olho tanto lá no Léo Ortiz também quanto lá no Arthur, lá do time do Red Bull. Também estão de olho no outro zagueiro lá do Red Bull Bragantino, Fabrício Bruno. Estão de olho também no Godinho, o zagueiro uruguaio que joga pelo time do Cagliari. Agora o Godinho, acho o Godinho um baita de um zagueiro, um baita de um zagueiro Atlético de Madrid, de Milão, Cagliari, seleção uruguaia. Porém, a sua idade compromete um pouco. Ele já tem 35 anos, tá jogando ainda, mas pelo Cagliari faz um tempinho que ele já não joga por conta de uma discussão com os diretores lá. Então, não sei se realmente seria uma boa. Falar agora sobre o time do Fluminense, que acabou anunciando a contratação lá do Meia Natan pelo valor, vai pagar acho que 1 milhão de euros lá, 1 milhão de reais pelo empréstimo e depois mais 500 mil pagando o salário integral lá do jogador que vem por empréstimo lá do time do Galo pelo período de 1 ano. O time do Fluminense também está se reforçando muito bem. Falando de Atlético Mineiro, o Johan também tá conversando para ir por empréstimo lá pelo time do Red Bull Bragantino, por empréstimo de 1 ano também. E por último aqui falar sobre o time do Santos, que está tentando a contratação do atacante Ricardo Goulart, que chegou muito próximo de se acertar com o Fluminense, porém algumas desavenças acabaram não fechando a negociação, e agora pode acabar parando lá no time do Santos. Porém a condição física dele
E também a questão do salário, o salário dele ser muito alto, pode ser um empecilho para o time do Santos, que tem sérias dificuldades financeiras, como todo mundo sabe. E também a condição física dele, que é um jogador que se lesiona bastante. O Ricardo Goulart tem excelentes números, porém se lesiona muito. Então é tipo, pô, eu vou ter um jogador aqui que quando joga vai muito bem, mas eu vou ter ele por poucos jogos porque ele passa mais jogos lá no DM do que propriamente jogando. Então tem que acabar tendo esse dois pesos, duas medidas aí para acabar vendo o time do Santos contratar ou não o Ricardo Goulart. Hoje eu vou ser no vídeo por aqui, espero que tenham gostado, se gostaram, se inscreva no canal, ativa o sininho aí também para não perder nenhum vídeo, comenta, compartilha também no canal e não esquece like também, demorou? Volta para assistir os outros vídeos do canal, cada um sem assistido, sem bastante os cardinhos aqui eu já deixo com os vídeos sugeridos também, demorou? Então um grande abraço a vocês, falou e fui!